Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael Silva e vamos estar iniciando esse curso de lógica de programação. Bom, então pessoal, a gente vai ter aí algumas videoaulas pela frente para entender um pouquinho sobre a lógica, né? A lógica de programação, no caso. Então, nessa primeira videoaula, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês algumas questões bastante importantes para quem está começando agora na programação. Tá? Bom, pessoal, o que seria a lógica? Se você está assistindo esse curso, é porque de alguma forma tem interesse em aprender sobre desenvolvimento de sistemas, aprender a programar e assim por diante. Nada melhor do que começar aprendendo lógica de programação. O que seria a lógica de programação, pessoal? Nada mais é do que uma técnica utilizada para a gente raciocinar, para a gente pensar, para atingir um determinado objetivo. Tá? Então a gente vai utilizar a lógica para raciocinar algum problema que a gente tenha e como que a gente vai resolver esse problema usando a lógica. Evidentemente que esse problema significa alguma questão que a gente teria dentro de um sistema a ser desenvolvido, ou seja, quais são os passos que eu precisaria, né? Quais são as questões que eu precisaria para chegar nessa lógica. É basicamente o meu raciocínio. Tá? Por que é necessário eu ter a lógica de programação? Então, a lógica de programação é necessária para quem deseja desenvolver sistemas e programas. Ela permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento. Ou seja, se eu quero ser um programador, se eu quero ser um desenvolvedor, eu preciso ter a lógica de programação. É através da lógica de programação que eu entenderei como eu posso estar criando programas, criando sistemas e assim por diante, certo? Então, exemplo de lógica. Geralmente, a lógica envolve a criação de um algoritmo. Isso é uma palavra que vocês vão visualizar bastante, escutar bastante nesse nosso curso. O que acontece, pessoal? Um algoritmo nada mais é do que uma sequência, nada mais é do que uma receita que eu vou seguir para realizar um determinado procedimento. Quando eu falo algoritmo, quando eu falo um problema a ser resolvido, quando eu falo em lógica, é porque eu preciso raciocinar para resolver um problema X. Então, isso é um algoritmo. Por exemplo, pessoal, eu vou mostrar para vocês um algoritmo de como trocar uma lâmpada. Olha como é que eu faço para trocar uma lâmpada. Eu basicamente pego a lâmpada velha e coloco a lâmpada nova. Pronto, eu acabei de resolver um problema. Pode parecer uma coisa tão simples em como que eu faço para trocar uma lâmpada, é só pegar a lâmpada velha e colocar a lâmpada nova. Apesar de ser bastante simples, ela não deixa de ser um algoritmo. Ou seja, ela é um algoritmo, ela é uma lógica. Eu tive que raciocinar para entender como eu poderia trocar uma lâmpada. Esse raciocínio, essa lógica, ela ficou bastante simples porque eu já estou acostumado a ver esse tipo de situação. Mas quando a gente fala em desenvolvimento de software, vai aparecer sempre, diariamente, questões que você nunca tenha trabalhado. Então, daqui a pouco vai vir uma pessoa e pedir para você criar um sistema que se comunique com um banco de dados, que envie e-mail e etc, etc. Então, você vai ter que criar um algoritmo para chegar nesse resultado. Vai ter que criar uma sequência para chegar no resultado que o sistema precisa. Isso é um algoritmo. Só que, se eu visualizar aqui, o meu algoritmo ele foi muito simples. Ele não foi bem um algoritmo bem bolado. Se eu parar para raciocinar e ser muito mais específico, olha como que eu faço para trocar uma lâmpada. Eu tenho que verificar se eu alcanço na lâmpada, ou seja, será que eu tenho altura o suficiente para pegar aquela lâmpada? Se não, se eu não tenho altura, eu vou lá e pego uma escada. Se eu peguei a escada, eu vou lá e subo e retiro a lâmpada queimada. Eu desço da escada, com aquela lâmpada queimada, pego a lâmpada nova, subo novamente a escada e aí eu coloco a lâmpada nova. Pronto, isso aqui é um algoritmo desenvolvido de como é trocar uma lâmpada, certo? Claro que eu posso pensar em algoritmos muito mais complexos. Por exemplo, um algoritmo em que, como que eu faria
um cadastro de cliente. Por exemplo, eu tenho que ter os dados do cliente, o cliente vai lá, coloca os dados e clica em cadastrar. Pronto, isso foi um algoritmo, certo? É assim que eu tenho que raciocinar em como que é um cadastro de cliente. Só que eu tenho que ser um pouco mais específico. O cliente vai digitar os dados. Antes dele cadastrar, o sistema tem que verificar se ele preencheu todos os campos. O sistema tem que verificar se ele colocou um e-mail válido. O sistema tem que verificar se ele colocou um CPF, um RG válido. E só depois deixar que ele clique no botão cadastrar. O que a gente acabou de fazer, pessoal? Acabamos de criar mais um algoritmo. Ou seja, algoritmo nada mais é do que uma receita. Isso tudo foi uma receita. Se eu parar para pensar, isso aqui parece uma receita. Ó. Por quê? Porque eu seguindo essa receita, eu vou conseguir fazer o quê? Trocar a lâmpada. Se eu seguir aquela outra receita, eu vou conseguir criar um sistema de cadastro. Isso é algoritmo, isso é raciocinar, isso é lógica. Eu tenho que pensar em como eu vou fazer isso. Pensando naquele algoritmo de cadastrar o cliente, eu tenho que pensar, o cliente vai preencher os dados num formulário, certo? Eu tenho que saber quais são esses dados. Por exemplo, se vai ter nome, se ele vai preencher o e-mail, se vai ter que ter cidade, se vai ter que ter estado, CPF e assim por diante. Depois eu tenho que fazer aquela validação. Como eu disse anteriormente, a validação é verificar se ele preencheu os campos, se o e-mail é válido e assim por diante. Depois que ele clicar no botão cadastrar, para onde que vai esses dados? Esses dados vai ficar salvo num banco de dados? Então tudo isso eu tenho que raciocinar, tudo isso eu tenho que criar o meu algoritmo. Tá? Apesar da gente estar sendo bastante teórico, pessoal, veja que a gente não está fazendo nenhuma coisa prática ainda, é importante que você tenha uma visão de tudo isso que eu estou comentando, porque vai ser muito importante lá na frente. Tá? Esse curso ele vai ser bastante prático. Para que serve esse curso? Entender um pouco de como funciona a programação em si. Dessa forma, você vai ter a possibilidade de aprender a programar, de aprender a desenvolver software. A gente vai praticar bastante da forma mais simples possível a criar nossos programas, a criar nossos sisteminhas bastante pequenos, mas bastante simples, mas que vai fazer a gente aprender a raciocinar, a gente ter um pouco de lógica de programação. Tá? Então eu estou sendo o mais simples possível, estou usando uma linguagem verbal mais simples possível. Então a minha comunicação que eu estou tendo com vocês, estou tentando ter da forma mais simples, tá? E mais objetiva possível. Quando a gente pensa em lógica de programação, a gente está pensando numa coisa teórica. Quando a gente vai na prática, eu quero criar um programa, eu quero criar um sistema, eu quero criar uma calculadora, eu quero criar um programinha que eu coloco a minha idade e ele diga o ano que eu nasci. Eu quero criar um programa que me gere um número de sorte a cada vez que eu entrar no programa. Eu quero criar um programa em que eu possa cadastrar os meus clientes. Enfim, independente do que você queira, a primeira coisa que você tem que fazer é um algoritmo. Raciocinar aquilo que eu falei anteriormente. A segunda coisa é escolher uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É basicamente uma forma que eu tenho de me comunicar com o computador. Como é que um programa, vamos pensar assim, vamos pensar na calculadora do Windows. Como é que ele sabe que 5 mais 5 é 10, que 5 vezes 2 é 10, né? Que 10 dividido por 2 é 5? Como é que ele sabe tudo isso? Não é porque ele é inteligente, de forma alguma. É porque foi feito um programa, um software, que faz ele calcular, que faz ele raciocinar. Então, quem faz o computador, vamos dizer assim, raciocinar, é o programador. Como que eu consigo fazer ele raciocinar? Como é que eu consigo fazer um programa? Utilizando alguma linguagem de programação. Porque é através da linguagem que eu vou dizer para ele, faz isso, faz aquilo. E ele vai fazer isso e aquilo conforme eu especificar para ele.
Tá? Então é através da linguagem de programação que se torna possível criar software, sites, lojas virtuais. Então todo site que você vai na internet, jogos, aplicativos, qualquer jogo, qualquer aplicativo foi feito com uma linguagem de programação. Até mesmo o seu sistema operacional, seja o Windows, Linux ou macOS, foi realizado utilizando alguma linguagem de programação. A gente tem muitas linguagens no mercado. Aqui estão alguns exemplos em que você pode estar pesquisando mais para frente, como Java, PHP, essa aqui é C Sharp, tá? Esse jogo da velha sustenido é C Sharp, então aqui é um Sharp, Pascal, que é uma linguagem que a gente vai estar usando no curso, porque para mim aprender a programar, a gente tem que usar uma linguagem de programação. Nada melhor do que usar o Pascal, porque o Pascal é uma linguagem muito simples. Não é uma linguagem com tantos recursos, mas é uma linguagem que vai fazer você aprender a programar. Porque depois que você aprender Pascal, teoricamente você aprendeu a lógica de programação, tem uma grande noção do desenvolvimento de sistemas. Então fica muito mais fácil você aprender outras linguagens, como Java, PHP, C Sharp, Ruby, C, C++, Visual Basic, entre diversas outras linguagens que existem no mercado. Tá? Por onde começar? Nesse curso a gente vai aprender a programar utilizando a linguagem Pascal, como eu disse anteriormente. A gente vai aprender Pascal e através do Pascal você vai ter uma grande noção de como funciona a programação. Aí vem a pergunta, depois desse curso eu serei um programador? Então eu respondo, o objetivo do curso é entender como funciona o mundo da programação. O ideal é depois que você fizer esse curso, você vá e procure um curso mais específico, por exemplo, de PHP. Quer criar uma loja virtual? Tenta aprender PHP, ou tenta aprender Java, ou tenta aprender C Sharp. Tá? Quer criar aplicativo para Android? Tenta aprender Java. Quer criar aplicativo para iPhone? Tenta aprender Objective-C, que é a linguagem para programar para iPhone. Então, depois, mais para frente, você vai procurar uma linguagem adequada para dependendo do que você necessita profissionalmente. Que tipo de carreira você quer seguir? Você quer ser um desenvolvedor de site? Você quer ser um programador de aplicativos, né? Então, isso depois você vai pensar com calma e ver o que será mais fácil. Tá? O objetivo do curso, então, é entender o que é programação, entender como eu começo na programação, tá? Entender toda aquela parte básica da programação para depois ficar muito mais simples e você aprender qualquer outra linguagem. No final desse curso, tá? Lá no final da última videoaula, eu vou falar um pouquinho mais sobre as linguagens existentes no mercado e para que elas servem. Ok, pessoal? Bom, espero que eu tenha sido claro então com vocês. Esse curso eu estou usando uma metodologia diferenciada porque eu quero ser muito objetivo, eu quero mostrar na prática a programação. Então, se você for visualizar algum outro curso ou algumas apostilas, tem muita teoria e pouca prática. O objetivo mais desse curso é ver na prática o desenvolvimento de sistema, é ver na prática como usar uma linguagem de programação, que é o Pascal, que a gente vai estar aprendendo. Então, a gente vai realmente fazer alguma coisa nesse nosso curso de programação. Tá? Eu recomendo que vocês baixem esse software, que é o Pascalzinho. Aqui você tem o link dele. Tá? Baixem o Pascalzinho para que na próxima videoaula, a próxima videoaula que você vai assistir aí, a videoaula de número 2, eu vou estar usando esse Pascalzinho e vou estar ensinando como usar o Pascalzinho. O Pascalzinho, pessoal, é basicamente um software, um programa que me permite que eu possa programar usando a linguagem Pascal. Ou seja, eu vou escrever código em Pascal no Pascalzinho e ele vai permitir que eu consiga criar os meus programas em Pascal. Tá? Então, na segunda videoaula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que é o Pascalzinho, né? E por que eu preciso do Pascalzinho para programar em Pascal? Tá? Por que eu preciso de um programa para fazer outros programas? Por que eu preciso de um software para fazer outros softwares? Tudo isso a gente vai estar vendo na segunda videoaula. Ok, pessoal?
Qualquer dúvida você pode entrar no nosso fórum da RL System, né? Perguntar qualquer dúvida que você tenha e aí o pessoal vai estar respondendo para vocês, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.